para celebrarmos ao nosso Deus. Glória a Deus. Creio que na próxima semana nós já vamos mudar, aí vai, se Deus quiser, normalizar todas as coisas. Eu estou muito feliz por isso, tá? Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que foram levantados nesse ano. Desejo que Deus os abençoe poderosamente, fortaleça, continue usando. Me alegro muito pela vida dos irmãos, tá bom? Vamos ler Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Glória a Deus. Essa palavra vai nos apertar um pouquinho. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Eu não teria uma outra palavra para compartilhar com os irmãos. O Senhor falou muito comigo. Eu creio que Deus também vai falar com os irmãos. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Repita comigo, o que é muito melhor. O que é muito melhor. Contudo, é mais necessário. Agora, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e a alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém? Os irmãos podem sentar, se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer, eu sempre tento fazer uma enquete assim, rápida, no meu dia a dia. Quando Deus me dá uma palavra, eu faço algumas perguntas para me ajudar na hora da pregação, porque aí, com essas perguntas, eu tenho uma noção, é tipo um IBGE, da opinião da maioria das pessoas referente àquele assunto. Não precisa me responder, mas para você, o que poderia ser a melhor coisa que podia acontecer? Pensa bem, o que poderia ser a melhor coisa que poderia acontecer? Foi unânime, Jesus voltar. Eu até ouvi alguém falar isso aí, né? A maioria das pessoas falaram assim, Zé Carlos, para mim a melhor coisa que poderia acontecer seria Jesus voltar. De fato, Paulo e a igreja, e qualquer um cristão, anseia por esse dia, anseia por esse momento. E com certeza nós teríamos essa opinião. Para nós, a melhor coisa que poderia acontecer era Jesus voltar. Quando nós lemos esse texto aqui que Paulo ele fala à igreja aos Filipenses, Paulo ele chama essa igreja para um amadurecimento. A palavra que está aqui na minha tradução é um progresso. A vida do cristão, ela é assim, ela é uma vida, é uma caminhada ladeira acima, onde nós crescemos, onde nós nos fortalecemos, onde nós amadurecemos. Nós não podemos regredir. Nós não podemos permanecer crianças, meninos. O próprio apóstolo Paulo diz que quando ele era menino, ele comia coisas de menino, ele se comportava como menino, mas agora como homem, ele vive a sua vida de adulto. E nós, como cristãos, nós precisamos ter também esse crescimento, esse amadurecimento, porque isso é saudável. Isso significa que nós estamos numa caminhada saudável. Nós não podemos nos comportar ou pensar da mesma maneira. Nós estamos sendo transformados dia após dia. É como o próprio apóstolo Paulo disse no capítulo 1 da carta aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra, ele havia de terminar essa obra. Ou seja, essa obra ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Toda obra tem um começo e no começo ela não é a mesma no meio. E ela também não é a mesma no final.
Então, todos nós estamos nessa construção de Deus na nossa vida, e nós não podemos ser hoje a mesma pessoa que éramos há um ano atrás, quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho. Há uma exigência sobre nós, uma exigência de que nós venhamos a amadurecer. Então, Paulo, ele quando escreve aos Filipenses, ele fala da oração que ele faz por eles. Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha oração por eles, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Como que é aumentar o amor, irmãos? É nós nos tornarmos uma pessoa mais sentimental? Puxa. Sabe, a gente olha a pessoa, cara, aquela pessoa, ela cresceu no amor, você olha para ela, ela faz cara de gatinho. Isso não é crescer no amor. Crescer no amor não é nós nos tornarmos mais emocionais. Crescer no amor é o que Paulo diz aqui, ó, capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor. O que é crescer no amor? Crescer no conhecimento, crescer no discernimento, crescer na percepção, para nós entendermos o que é melhor. Por isso a minha pergunta hoje, logo no início, o que é melhor? O que na sua opinião é melhor? Zé Carlos, na minha opinião, isso aqui é o melhor. Eu fiz essa pergunta para muitas pessoas, irmãos e pessoas não crentes. Algumas pessoas diziam assim, poxa, o melhor seria minha esposa ser curada da sua enfermidade. Aí eu falei assim, irmão, mas se Jesus não voltasse hoje, esse problema também não estaria resolvido? Ele, mas eu preferia que minha esposa ficasse curada. Então, algumas pessoas estão passando por alguns processos na vida, e talvez tudo o que é melhor para essas pessoas é resolver esse problema. Ou seja, o melhor para mim seria ser curado dessa enfermidade. O melhor para mim seria quitar a minha dívida. O melhor para mim seria me mudar deste lugar e ir para esse outro lugar. O melhor para mim seria casar. O melhor para mim seria conseguir um emprego, aquele emprego, aquela formação. Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre o que é melhor. Paulo, ele fala, irmãos, a minha oração por vocês é que vocês cresçam em amor, no conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, irmãos, existe aquilo que na nossa mente cristã é o melhor. A volta de Jesus é o melhor. Só que quando Jesus voltar, irmãos, tudo vai ser diferente. Já pensou? Nós seremos arrebatados e seremos levados para estar com o Senhor para sempre. Nós atravessaremos os portais da eternidade, só que a nossa vida com Jesus, a nossa vida eterna, ela já começou. Ela não vai começar quando nós atravessarmos a eternidade. A salvação que nós conquistamos em Jesus não é o final. A salvação que nós conquistamos em Jesus é o meio pelo qual nós cumpriremos o seu propósito na terra. Nós fomos salvos e esse é só o meio do caminho. Aleluia! Então existe um propósito de Deus enquanto nós estamos aqui. E enquanto nós, como salvos, temos na nossa mente, é quase que 100%. O que é melhor? Jesus voltar. Tá bom. Então, para você, isso é o melhor, né? Se isso é o melhor, então, se você aspira a isso, quanto que isso passou pela sua cabeça hoje? A volta de Jesus. Quanto que você pensou nisso hoje? Se isso é o melhor, se isso é a melhor coisa, irmãos, pelo menos em algum momento do seu dia, você teve que ter pensado nisso. Ah, Jesus podia voltar. Ah, Jesus, volta. Quanto tempo isso ocupou a sua mente hoje? Quanto você se dedicou a isso hoje? Já que Jesus está voltando, não podemos perder tempo, as almas podem ir para o inferno. O quanto você se dedicou a isso hoje? Se isso é o melhor,
Mais uma pergunta. Existe alguma coisa em sua vida, em minha vida, que é completamente ao contrário, oposto da realidade dessa eternidade, que é Jesus voltar agora? Por exemplo, existem algumas práticas, alguns maus hábitos, algumas coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, se nós queremos que Jesus volte logo. Se existem ainda algumas coisas que nós carregamos, é muito contraditório isso. Talvez na nossa mente, a melhor coisa seria Jesus voltar. Mas talvez nós sejamos um paradoxo ambulante. Porque na mente pensamos que a melhor coisa seria Jesus voltar. Mas nós não gastamos tempo, não investimos tempo nisso, não pensamos muito nisso, não agimos como se isso fosse realmente o melhor. O que o Senhor colocou no meu coração aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos é para que nós não sejamos enganados por nós mesmos, em pensarmos que a melhor coisa seja Jesus voltar, quando na verdade nós não estamos vivendo exatamente isso. E sermos pegos de surpresa, Jesus voltando, a gente pensando que era a melhor coisa Jesus voltar, mas para nós sempre foi a melhor coisa viver e desfrutar das coisas desse mundo. Na mente e na ponta da língua, o que é a melhor coisa? Jesus voltar. Mas no meu comportamento, nas minhas atitudes, no meu pensamento, não é isso que acontece. Esse é o grande perigo. Então Paulo está orando. Irmãos, a minha oração é essa, que vocês cresçam em amor. Crescer em amor, irmãos, é isso. Crescer em amor é crescer em conhecimento de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus e discernir o que é melhor. O que é melhor? O que seria melhor hoje? Paulo, aonde nós começamos a ler no versículo 21, ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Sabia que algumas pessoas hoje estão pensando assim, morrer para mim seria a melhor coisa? Essas pessoas estão positivas ou estão negativas com esse pensamento? Negativas, não é verdade? Paulo está falando, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Existem algumas pessoas que hoje estão pensando na morte como uma saída. É a melhor coisa. E aqui o nosso pensamento de Jesus voltar, olha irmãos, isso aqui vai... Pensa bem. Por que seria a melhor coisa Jesus voltar? Eu estou cansado de ver tanta maldade no mundo. Não tem muita gente que quer que Jesus volte por causa disso? Quero que Jesus volte logo, porque eu não aguento mais ver essas violências. Eu quero que Jesus volte logo, porque eu não aguento mais ver a fome, ver as tragédias. Talvez nós sejamos, com esse pensamento, suicidas evangélicos. Porque a motivação para que Jesus volte não é essa. Não é nós estarmos cansados do mundo, irmãos. Nós, como servos de Deus, não podemos nos cansar de viver nesse mundo, porque o nosso viver é Cristo. A nossa eternidade já começou aqui. Se Ele não preencheu ainda falta uma coisa essencial na nossa vida. Aleluia. Se Cristo ainda não nos preencheu a ponto de nós desejarmos a morte porque estamos cansados do mundo, quem sabe ainda está faltando algo essencial na nossa vida cristã. Porque não é isso que Paulo está falando. Morrer é lucro, não é no sentido assim, eu não aguento mais. O morrer é lucro na vida do cristão, não é no sentido de eu não aguento mais este casamento, que Jesus volte logo. Eu não aguento mais este trabalho, eu quero que Jesus volte logo. Eu não aguento mais essa dívida, que Jesus volte logo. Eu não aguento mais essa enfermidade, que Jesus volte logo. Você e eu somos guerreiros do Senhor. Nessa noite o Senhor quer te fortalecer, quer te animar, porque até o último momento da sua vida você vai permanecer firme, alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não nos abalamos pelas coisas desse mundo. O viver para mim é Cristo. O morrer é lucro.
Aí ele vai explicar. Caso continue vivendo, Paulo sabe, irmãos, ele está preso, que ele está caminhando para a morte. Ele está caminhando para a morte. E algumas pessoas acabaram se abalando com isso. Puxa, logo o nosso líder, o nosso pastor, Paulo, está preso, e agora? O que será de nós? O que será da igreja? Algumas pessoas se abalaram pelos problemas que Paulo está vivendo. Só que lembra que ele falou no início? Irmãos, minha oração, que vocês cresçam em amor, no conhecimento, em percepção, para discernirem o que é melhor. Porque, às vezes, quando acontece um problema, tudo que a gente vê é o problema. Paulo está querendo falar assim, irmãos, vocês têm que discernir o que é melhor. Porque, às vezes, o problema é o melhor caminho. O problema é o melhor caminho para o propósito de Deus. Só que o caminho do propósito de Deus é um caminho de cruz. É um caminho com espinhos, com pedras, é estreito, é apertado. E nós estamos vivendo num tempo em que a igreja, ela tem sempre buscado o melhor caminho, não o caminho de cruz. E é aqui que nós podemos nos perder, ainda quando pensamos, o melhor é Jesus voltar. Nós podemos ter um pensamento de que somos igreja, estamos no caminho, mas na verdade nós sempre só estamos buscando o melhor caminho. Estamos deixando o caminho estreito em direção ao caminho melhor. Aquilo que é melhor para mim, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá algum benefício. Aquilo que me dá lucro. Para Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Para Paulo viver, caminhar esse caminho de cruz, ele está preso, mas ele está discernindo o que é melhor, porque ele está dizendo assim, irmãos, diferente do que parece, a minha prisão contribuiu muito para o progresso do Evangelho, porque enquanto eu estou aqui preso, muitos têm ouvido falar do Evangelho, muitos têm se convertido, irmãos. Ou seja, eu estou preso, mas eu estou consciente de que eu estou no lugar que Deus me quer. Aos olhos humanos, essa prisão é um problema, mas eu tenho um discernimento do que é melhor. É aqui que Deus me quer, é aqui que Deus vai me usar, é aqui que Ele vai glorificar o seu nome. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Quem sabe está até questionando a Deus, murmurando, Senhor, eu queria estar numa outra situação, mas haja hoje discernimento, haja hoje percepção, para você entender o que é melhor. Para você entender o que é melhor. Porque quando você entender isso, você não vai viver como uma pessoa desanimada, desistente. Sabe, uma pessoa sempre triste. Paulo, ele diz, caso eu continue vivendo no corpo, caso eu não morra, terei fruto do meu trabalho. Aí ele diz assim, eu já nem sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Queria pedir ajuda aqui, ó, do Jonathan e do João. João, vem cá. Um de cada lado. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo sabe. Eu desejo morrer e eu sei que eu vou estar com Cristo. Isso para mim é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Ele diz assim, eu estou pressionado dos dois lados. Cristo, a igreja dos Filipenses. Apresentaram bem. Paulo, ele se sente pressionado. Em outras traduções, mas por causa do amor que eu tenho por vocês, eu prefiro permanecer aqui, preso,
passando os sofrimentos da carne, sofrendo o que eu tiver que sofrer por causa de vocês, porque eu amo vocês. É como se Paulo estivesse entre dois amores sendo puxado. Eu quero estar com Cristo, mas eu sei da minha responsabilidade com vocês. Eu quero estar com Cristo, mas eu sei o quanto vocês precisam de mim. Eu quero partir e estar com Cristo, mas eu também quero cuidar de vocês. O que é maturidade? É quando nós entendemos o que é melhor para nós e nós abrimos mão daquilo que é melhor para nós por causa de pessoas que precisam de nós. Nós não abandonamos as nossas responsabilidades porque nós sabemos que existem pessoas que precisam de nós. Agora, irmãos, uma pergunta. Quanto tempo tem que você está caminhando com Jesus? Quantas pessoas você hoje pode pensar assim? Eu na posição que eu estou. Essa pessoa precisa muito da minha ajuda. Precisa da minha ajuda para caminhar na presença de Deus. Seja aqui, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua vizinhança, porque talvez até mudar de casa você não muda, porque você entende que lá naquele lugar existem pessoas que precisam de você. É mudar de ministério, é mudar de igreja, é mudar de departamento. É quantas pessoas você tem na sua mente? Essa pessoa precisa da minha ajuda e eu permanecerei aqui para ajudá-las. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Nós como igrejas temos o pensamento. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós o vemos em parte, mas um dia o veremos exatamente como ele é, face a face, nós o veremos. Nós como igreja desejamos mais do que tudo, vivermos essa travessia desse portal da eternidade. Nós queremos estar com Jesus, aleluia, mas nós sabemos das nossas responsabilidades. Nós não podemos abandonar as nossas responsabilidades. Isso é maturidade, irmãos. Esse negócio de ficar pensando o tempo todo, oscilando, eu vou largar isso, eu vou sair daqui, eu vou parar com isso. O que eu estou ganhando com isso? Eu vou fazer isso porque isso é melhor para mim. Paulo falou aos Filipenses capítulo 2. Irmãos, tendes vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que sendo Deus não levou por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou servo, se fez semelhante aos homens, e foi humilhado, mas foi obediente até a morte de cruz. Como é ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus? É olhar para Jesus no Getsêmani, ali agoniado pelo momento que chegava, e ele avistar o que era melhor. O melhor o quê? Pai, passa de mim este cálice, é melhor para mim eu não beber este cálice, mas todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Aleluia. Dói, sangra, machuca, e talvez uma porta de saída seja o melhor para você. Mas nessa noite o Senhor te chamou, aleluia, te chama a atenção. Você não é covarde, você não é daqueles que retrocedem, você não é daqueles que abandonam, aleluia. Toma a tua cruz e siga-me. Se for para tomar o cálice, tome o cálice, mas permaneça no propósito. Quantos são os que estão abandonando seus lares, abandonando as suas famílias, abandonando os seus casamentos? Em busca de quê? Eu tenho o direito de ser feliz. Estão buscando o melhor. Paulo fala assim, eu estou pressionado por todos os lados. Tem algo que eu sei que é melhor para mim. Mas eu vou ficar aqui porque tem algo que eu sei que é necessário. Abra mão do que é melhor por aquilo que é necessário. Abra mão daquilo que é melhor por aquilo que é necessário, que você sabe que é necessário. É melhor eu sair dessa casa, não dá mais certo com essa mulher. É melhor eu sair dessa igreja, não dá mais certo.
o que é necessário. Paulo não escreve isso a nenhuma outra igreja. É aos filipenses, é um grupo de irmãos que ele sabe, esses irmãos precisam de mim. Então o Senhor é como se ele estivesse falando, então Senhor, se der para me segurar um pouco mais aqui, me segura só para eu cuidar desses irmãos. Tem alguém que você olha com esse amor, irmãos? Tem alguém que você olha com esse cuidado? Porque ser igreja é cuidar de pessoas, não é cuidar de coisas. São as pessoas. Tem alguém por quem você permaneceria por causa do amor que você tem por elas? Paulo, em Filipos, ele estava preso. Ele e Silas, meia-noite cantavam, houve um terremoto, as prisões de todos foram abertas. O que era melhor naquela noite? Ir embora. Foram todas abertas. Ir embora era melhor, era o caminho melhor, era a porta de saída. Só que ali o carcereiro ia se matando, ele disse assim, ei, não faça isso. Estamos todos aqui. O que Paulo estava abrindo mão? Ele estava abrindo mão da sua liberdade por alguém. Ele estava abrindo mão do seu direito por alguém. Nós precisamos ser essa igreja que abre mão, que renuncia por amor a alguém, porque foi isso que Jesus nos ensinou, irmãos. Se nós não estivermos renunciando por amor a alguém, nós não estamos imitando ao nosso mestre. Aleluia. Por isso Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu não estou nessa carreira buscando o que é melhor para mim. Paulo abriu mão da sua liberdade por amor àquele carcereiro, por aquela família. Essa igreja, certamente, um dos membros dela é aquele carcereiro com a família dele. Então ele entende assim, eu não posso ir embora agora. Nós, irmãos, temos uma facilidade muito grande em ir embora. Não estou me sentindo bem, vou embora. O Senhor nos chama para a maturidade hoje. Não estou concordando, não estou satisfeito, vou embora. Aqui não é um emprego. Aqui é o reino de Deus, irmãos. Aqui são pessoas, são vidas. E se você tem a consciência do quanto você traz impacto a essas vidas, permaneça na sua posição. O Senhor te chama a ficar firme. Fica firme. Fala para o seu irmão, fica firme. Seja maduro. Será que nós vamos sair daqui hoje pensando assim, o que é melhor para mim hoje é isso? Será que vai mudar alguma coisa na sua mente sobre aquilo que para você era melhor e que se tornou, talvez agora, o melhor? Paulo está pressionado dos dois lados, irmãos, não estou dizendo que é fácil. Nós somos tentados, somos pressionados a fazer aquilo que agrada a nós, aquilo que é melhor para nós, mas o começo do cristianismo é esse. Se vocês quiserem me seguir, neguem-se a vós mesmos, neguem-se a vós mesmos e sigam-me. Tomem a sua cruz e sigam-me. Não é mais o que é melhor para vocês, não é isso. Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, ele fala sobre os direitos do ministro. Paulo, ele questiona a igreja de Corinto, porque elas tinham alguns, que ele chamava de superapóstolos, que ele dizia assim, vocês valorizam mais esses irmãos aí do que nós que somos os líderes de vocês. Nós que somos os líderes de vocês, temos o direito de viver do altar. Porque é como se eles quisessem recompensar mais aqueles obreiros, que eles diziam superapóstolos, do que propriamente os pastores, os pais deles da fé. Então Paulo, ele fala daquilo que nós conhecemos, todo ministro é digno ou tem direito do seu
salário. Paulo ensina sobre isso, mas no mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala assim: eu sei do meu direito, mas para não trazer problemas ou dificuldade na pregação do evangelho, eu abro mão desse direito. Eu não quero que haja impedimentos na pregação do evangelho, então eu abro mão do meu direito. Paulo abre mão da liberdade, Paulo abre mão do direito, Paulo abre mão de tudo, irmãos. Ele disse ainda em 1 Coríntios capítulo 9, eu me fiz de servo para salvar quantos eu podia. Eu me fiz de judeu para salvar o de judeu. Eu me fiz de como aqueles que estão debaixo da lei para salvar os que estão debaixo da lei. Eu me fiz sem lei, mas com a lei de Cristo para salvar os sem lei. Eu me fiz de fraco para salvar os fracos. Eu me fiz tudo o que eu podia para salvar alguns. Aí muitos pensam assim: Paulo se fez de fraco para salvar os fracos, então eu vou lá naquela festa. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que andar com aquele grupo. Não é isso. Ele está falando assim: eu me fiz de servo. Lá você está se fazendo de servo? Ou você está buscando um prazerzinho lá naquela roda? É ser servo. É realmente é servir aos outros, é amar como Jesus amou, irmãos. Com uma única motivação, com um único prêmio em vista: vidas no altar. Vidas no altar. A verdade é que todas as vezes que nós somos essa pessoa egoísta, nós caminhamos muito distante daquilo que Jesus nos ensinou. Nós nos tornamos mais parecidos com o opositor do reino, que é egoísta, que queria as coisas para si, que queria a atenção para si. Então hoje, irmãos, em nome de Jesus, se você está aqui ou se você está ouvindo, vendo na live, num vídeo depois do culto, eu quero trazer uma mensagem de Deus para você. Quem sabe há tantos problemas na sua casa, há tantos problemas no seu casamento, e que você já está começando a avistar algo que parece melhor. Abra mão dos seus direitos, abra mão da sua liberdade, por causa daquilo que é necessário, por causa da sua responsabilidade. Permaneça no seu casamento, permaneça na sua casa, não abandone a sua família, não abandone os seus filhos, seja maduro, seja madura. Nós precisamos gritar, irmãos, para muitos ouvirem. Porque algumas coisas se tornaram até aceitáveis em alguns lugares que dizem pregar o evangelho. Não, irmão, você pode sim separar da sua esposa, do seu esposo, porque você não pode servir a Deus triste. Isso, irmão. E a cruz? Já foi metade embora. Ficou leve demais. Você fez um pacto, você fez uma promessa. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Se foi sim, é sim até o final. Não existe outra opção. A outra opção, Jesus disse assim, é de procedência maligna. Então nós não estamos agora buscando o que é melhor. O que é melhor para nós? Cristo. O que é melhor para nós? Cristo. O que é ser Cristo? É o que Ele ensina. É o que Cristo ensina. Não é viver numa vida fantasiosa ou alienada, não. O negócio é Jesus, é monte, oração, é vigília, é consagração. Não, não é isso viver é Cristo. É fazer o que Cristo espera que a gente faça. É obedecer o Evangelho. Isso é Cristo. É quando você fala, e tudo que você fala, é como você se expressa, é como você reage, é como você trata as pessoas. É a sua honestidade, é a sua humildade, é a sua simplicidade, é o seu tratar, é em tudo que as pessoas veem Cristo em você. Isso é Cristo, é viver é Cristo. E aí sim, irmãos, o morrer é lucro, porque a gente sabe assim, irmão, se eu tomar um tiro agora, eu estou feliz, porque eu sei que é daqui para o céu.
triste de quem vai ficar, porque vão chorar, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Ele disse assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Sabe, irmão, se nós nos alimentarmos dessa palavra, se essa palavra correr na nossa veia, você pode estar preso, você pode estar com problema, com dívida, com doença. Você pode estar com qualquer problema, mas há uma palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, turbar o coração pode ser um sinônimo de não crer em Deus, de não crer nas palavras de Jesus. Se você está aqui, você está com problemas, hoje o Senhor Jesus, Ele quer fortalecer a tua fé, dizendo: irmão, fica firme, permaneça, não se iluda com as miragens do deserto, onde o diabo vai colocar um caminho, te mostrando como mostrou para Ló: olha lá, cachoeiras, é Sodoma. Olha lá, é o paraíso, parece o jardim de Deus, a Bíblia diz. Mas era um antro de pecados. Parecia o melhor, mas era a derrota. Há caminhos que para o homem parecem ser bons. Há caminhos que para o homem parece ser o melhor, mas o final deles é morte, é destruição, é tristeza, é lamento. Hoje o Senhor quer te despertar para algo aqui nessa noite. Toma cuidado com aquilo que você julga ser o melhor. Pergunta para Ele: Senhor, isso aqui que para mim parece ser o melhor, é também o melhor para ti? É também? Esse relacionamento está sendo muito bom para mim. É bom para o Senhor também? Está preparado para ouvir o do Senhor? Não. Desde o início, eu já não estava aí. Desde o início. Não estou nisso. Não estou satisfeito, não estou feliz. Sabe, irmãos, é um grande perigo a gente seguir a vida empurrando com a barriga aquilo que para nós é o melhor, sabendo conscientemente de que Deus não está se agradando daquilo. Que Deus nessa noite nos abençoe, irmãos. Que Deus nessa noite nos faça crescer em amor, no conhecimento, na percepção e no discernimento daquilo que é melhor, para que nós possamos seguir irrepreensíveis até o dia de Jesus. Não venhamos nos enganar. Vamos ficar de pé nessa noite? Vamos aproveitar para fazer uma oração. Glória a Deus. Existem pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque seguiram aquilo que no seu coração era o melhor. Pensaram que era o melhor. Sansão viveu tantos prazeres porque era bom. Porque parecia ser o melhor. Só que foi um caminho, uma ladeira abaixo. Foi prejuízos que foram acontecendo, ele foi sofrendo prejuízos. E na vida de todos aqueles que se afastam do Senhor, primeiro, parece ser bom, parece que é um melhor. São muitos prazeres, muitas alegrias, muitos sorrisos. É como aquele caminho do filho pródigo para longe da casa do pai. Mas ao fim da linha, irmãos, para todos aqueles que se afastam de Deus, ao fim da linha, aonde em algum momento as pessoas vão cair em si: o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Eu me permiti ser enganado pelo meu coração. Os meus olhos me traíram. E eu fui levado como uma folha seca para longe do meu Pai. Só que nessa noite o Senhor nos chama: volta. Volta para aquilo que é realmente o melhor para você.
E o convite da volta que o Senhor faz não é só para aquela pessoa que saiu e chutou, irmãos, o balde, não. É o caminho de volta da pessoa que permaneceu na igreja, mas se afastou muito do propósito de Deus. Porque decidiu em algum momento não carregar mais a cruz. Eu quero continuar na igreja, mas eu não quero mais passar por isso ou por aquilo. Eu não quero mais viver com esses problemas. Eu não quero mais assumir essas responsabilidades. E foram se afastando, se afastando, se afastando. E se encontram tão distantes daquilo que Deus planejou. Irmãos, ser pai de família. Eu me lembro, irmãos, quando eu era jovem, eu acordava tarde. Eu falava assim, domingo é dia de acordar tarde. Eu podia ficar acordado até tarde, vendo filme. Irmãos, bota lá um filme. Aquelas primeiras letras. Já dormiu. Por quê? É um tempo de responsabilidade. Não é mais da mesma forma, não é a mesma coisa. A nossa mente é outra, são responsabilidades. Nós sabemos que temos contas para pagar. Nós sabemos que temos que lidar com pessoas e falar sério, sem brincadeira. Por quê? Maturidade. O tempo passou e a realidade é outra. Se nós ficarmos fugindo das responsabilidades, seremos crianças até o final. Deus chamou um jovem, uma criança para ser rei, mas só se assentou no trono quando ele era um homem. Davi foi chamado por Deus jovem, mas Deus permitiu ele passar por muitas experiências para ele se tornar um homem e assumir o lugar que Deus tinha para ele. Você quer assumir o lugar que Deus tem para você? Assuma o seu lugar de homem e de mulher de Deus. Para de fugir dos problemas, para de fugir, porque Deus é contigo no deserto, Deus é contigo na tempestade, Deus é contigo na doença, Deus é contigo no problema. Nós não passamos sozinhos. Então nós vamos orar nessa noite, orar para voltar. E se você quiser vir aqui na frente e falar, Senhor, eu quero voltar, você pode vir aqui na frente. Dizendo, Senhor, eu quero voltar. Quero voltar para o lugar que eu não deveria ter saído. Quero voltar para a posição que o Senhor me chamou e eu não era para ter saído. Senhor, eu quero voltar. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Volta. Jesus é o melhor. Cristo é o melhor. Volte a ser pressionado por duas coisas. Estar com Cristo, cuidar da igreja. Não estar com Cristo, mundo. Não é assim que nós somos pressionados, irmãos. Uma vez com Cristo, nós não somos mais pressionados a ir para um baile, para ir para um pagode. Não. Nós não somos mais pressionados a dar uma fugidinha. Nós somos pressionados agora com Cristo, a estar com Cristo e a cuidar da igreja. Estar com Cristo e as nossas responsabilidades de cuidar da igreja. Aleluia! Aleluia! Você pode vir se você quiser. Nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e por essa palavra que o Senhor liberou para nós, uma palavra de alinhamento, uma palavra de ajeitamento, apertamento, para nós estarmos no centro da tua vontade, Senhor. Quem disse que seria fácil? Quem disse, Senhor? A salvação foi de graça. Mas há um caminho a ser percorrido. E muitos são que se desviam no meio deste caminho. Mas não vai ser assim conosco, Pai. Não vai ser assim com a nossa vida. Pai querido, que nessa noite todos nós estejamos conscientes da nossa responsabilidade enquanto igreja. Neste mundo, com a nossa família, com aqueles que nos rodeiam, com o nosso ministério. Ó Pai, que haja uma conscientização geral aqui nessa noite.
que haja um trabalhar do teu Espírito Santo, para que os teus filhos fiquem firmes, Senhor, fiquem firmes nos teus propósitos. Ah, Deus querido, que nós cresçamos em amor, que nós tenhamos discernimento, Senhor, que nós sejamos mais, Pai querido, sensíveis uns aos outros, porque nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção, Pai. Te pedimos, nos ajuda a retornar para o lugar que o Senhor nos chamou para estar. Não nos deixe nos afastarmos deste lugar, Senhor. Não nos deixe estarmos cansados e desgastados pelos problemas desse caminho, desta obra, deste ministério que o Senhor confiou a nós. Se há alguém aqui, Pai querido, que porventura já estava cansado, pronto a entregar os pontos, que essa seja uma noite de fortalecimento, Pai. Eu creio nisso. Eu creio no Teu Espírito Santo que opera nas nossas vidas. E nós te pedimos a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.